Naquela manhã, toda a cidade de Liberty se reuniu em frente ao velho tribunal. Um casebre e um pedaço de terra, em cerca de 12 acres, pouco mais de 5 hectares, estavam sendo leiloados. O lance inicial, em 12 centavos. A multidão murmurou, depois silenciou. Ninguém se mexeu. Os comerciantes abastados, os grandes fazendeiros, todos permaneceram imóveis como estátuas. Somente Gideon Hale, um rancheiro rústico, de roupas gastas pela poeira, levantou a mão lentamente. 12 centavos. Sua voz rouca ecoou. Todas as cabeças se viraram, mas em vez de inveja, o que surgiu nos olhos delas foi pena. Como se o homem tivesse acabado de entrar de propósito em uma armadilha sem saída. Algum lance maior? Gritou o leiloeiro, a voz ressoando de forma constrangedora. Ninguém respondeu. O martelo desceu. Tum! A cabana agora pertencia a Gideon Hale. No caminho de volta a cavalo, Gideon ainda sentia aqueles olhares o seguindo, como se sussurrassem um último aviso. Não vá até lá. Mas Gideon não tinha mais nada a perder. Uma cabana de 12 centavos com terra, um poço e um celeiro velho, e o suficiente para recomeçar com seu pequeno rebanho de gado. A estrada de terra o levou a um bosque ralo. Ao longe, o portão de madeira da cabana repousava silencioso entre a grama alta. Gideon puxou as rédeas, o coração pesando. Pendurado no portão havia um corpo. Era uma mulher Apache. Mas não uma mulher comum. Ela era enorme, e mais alta e mais larga que qualquer homem que Gideon já tinha visto. Seus ombros eram amplos, suas pernas tão longas que quase tocavam o chão, mesmo suspensa pela viga superior. Seu rosto estava manchado de poeira e sangue. Seus olhos ainda entreabertos, tremendo na luta por ar. Gideon apertou o punho sobre o cabo da faca e avançou rapidamente para o portão. A cabana de 12 centavos que parecia um golpe de sorte agora revelava um segredo muito mais terrível que qualquer boato. O que você sentiria se fosse você a testemunhar tal cena? Diga nos comentários abaixo. A faca afiada deslizou e cortou a corda. O corpo pesado da moça despencou como uma árvore tombando, forçando Gideon a recuar, seus joelhos afundando na terra. Ele era um homem acostumado a domar touros selvagens, mas nunca havia sentido o peso total de uma mulher construída com tamanha força e músculos. Ela ficou imóvel sobre a grama seca, respirando em surtos ásperos, o peito largo subindo e descendo como se fosse explodir. Gideon rasgou um pedaço de sua velha camisa e o amarrou ao redor da queimadura de corda no pescoço dela. Suas mãos tremeram levemente. Ele não sabia dizer se era pelo esforço ou pela estranheza de manter uma vida tão poderosa em seus braços. Aguente firme, garota, e murmurou Gideon, a voz áspera como cascalho sob uma bota. Os olhos escuros dela se abriram, e profundos, ardendo de dor e fúria. Ela tentou falar em Apache, palavras que ele não entendia, mas reconheceu aquele olhar. Era um pedido de vida. Ele pegou o cantil de couro preso ao quadril e pingou algumas gotas d'água sobre seus lábios rachados. A garganta dela se moveu levemente, e sua respiração começou a se estabilizar. Gideon se agachou ao lado dela, olhando para o portão da cabana, onde ainda havia a marca da corda na viga. Sangue seco manchava a madeira envelhecida. Uma cena deixada ali como advertência a qualquer tolo que ousasse se aproximar. Ele praguejou baixinho. A cabana de 12 centavos não era barganha nenhuma. Era uma armadilha. Quando o sol começou a cair, Gideon arrastou a moça para dentro da cabana. A pequena casa de madeira estava coberta de poeira, janelas pregadas, mas o piso era firme, e cinzas frias ainda restavam no fogão. Não parecia um lugar abandonado por 15 anos, como diziam os rumores da cidade. Ele a deitou sobre uma mesa de madeira gasta e a cobriu com um cobertor. Gideon estudou o rosto dela. Ela não era desconhecida. Ele tinha ouvido histórias nos postos de negociação de peles. Naeli, neta do chefe White Hawk, em sangue de guerreiro, em alta e forte como nas lendas. Mas o que ela fazia pendurada no portão daquela cabana?
E quem seria cruel o suficiente para fazer isso com a neta de um chefe Apache? Gideon saiu para a varanda, semicerrando os olhos na luz fraca. Ao longe, na borda da mata, viu um cavaleiro. O homem usava um chapéu de aba larga com detalhes prateados, brilhando sob os últimos raios do sol. Ele não se aproximou. Não foi embora. Ficou ali, parado, como um sentinela. Quando seus olhares se cruzaram, o cavaleiro virou bruscamente o cavalo e desapareceu entre as árvores. Um arrepio frio percorreu a espinha de Gideon. A cidade o olhara com pena. A cabana guardava mais que uma maldição. Alguém estava vigiando, esperando, e agora ele havia tirado uma testemunha viva da forca. Lá dentro, Naeli se mexeu. Sua voz surgiu rouca, quase inaudível. Mais uma palavra em inglês escapou. Perigo. Eles vão voltar. Gideon apertou os punhos calejados. Ele nunca quis se meter na briga de ninguém. Mas com uma cabana de 12 centavos e uma gigante morrendo sob seus cuidados, sabia que seus dias de paz tinham acabado. Naquela noite, Gideon mal dormiu. Dentro da pequena cabana, a luz trêmula do fogão dançava sobre as paredes rachadas. A jovem Apache gigante se remexia, às vezes gemendo, os olhos abrindo e fechando. Cada vez que ela se movia, a velha cama rangia como se fosse partir ao meio. Gideon ficou ao lado dela, sua carabina Winchester ao alcance da mão. Ele já conhecia lobos da pradaria, ladrões de gado e incontáveis noites solitárias. Mas agora sentia um tipo diferente de inquietação pulsando atrás dos olhos. Quem, em sã consciência, penduraria uma jovem gigante naquele portão como um espetáculo doentio? E por que toda a cidade havia permanecido em silêncio? Quando o amanhecer chegou, Gideon sabia que precisava ir à cidade. Naeli precisava de remédios, água limpa e bandagens novas. Ele a deixou dentro da cabana, trancou a porta e pegou o caminho de terra de volta a Liberty. Ao entrar no armazém geral, um estranho silêncio pairava no ar. A conversa cessou. Algumas mulheres fingiam examinar tecidos, mas seus olhos não paravam de desviar para ele. Gideon caminhou direto até o balcão e tirou algumas moedas do bolso. Preciso de bandagens, antisséptico e um pouco de comida. O dono da loja, um homem magro de mãos trêmulas, embalou os suprimentos em silêncio, sem dizer uma palavra. Colocou o saco sobre o balcão e, num sussurro quase inaudível, perguntou: "A cabana?" "Em Crows Gate", respondeu Gideon com um leve aceno. A loja inteira pareceu prender a respiração. Uma senhora idosa deixou cair sua cesta de costura. Carretéis de linha rolaram pelo chão de madeira. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu. Um homem alto entrou, o chapéu de aba larga com uma borda prateada refletindo a luz. Era ele, o cavaleiro que Gideon tinha visto observando da beira da floresta. Seu olhar era afiado como uma lâmina, a mão calejada pousada perto do cabo do revólver. Fletcher Knox. Apresentou-se, a voz lisa como madeira polida. "Ouvi dizer que você fez uma comprinha interessante." Gideon não respondeu. Apenas fez um aceno curto, os olhos cinzentos de aço encarando o homem. Fletcher jogou uma bolsa de couro sobre o balcão. Ela caiu com um baque pesado e o som inconfundível de metal. $500. Muito mais do que você pagou. Entregue a cabana para mim esta noite. A loja ficou em silêncio. O comerciante estremeceu, deixando cair um pote de conservas que se espatifou no chão. Todos ali sabiam o que aquela cabana era. E estavam esperando para ouvir o que Gideon diria. A mão de Gideon apertou a alça de sela que carregava no ombro. Seus olhos fixaram-nos de Fletcher. $500 por um barraco podre? Você deve estar comprando outra coisa. Fletcher sorriu, em um sorriso frio como aço forjado. Estou comprando seu bom senso. Aquela cabana não é para um homem que pretende viver muito tempo. Naquele instante, Gideon ouviu os murmúrios temerosos ao redor. As palavras de Fletcher não eram apenas um aviso.
Era uma sentença de morte dita clara e diretamente em seu rosto. Quando Gideon voltou à cabana, o sol já se escondia atrás das montanhas distantes. Ele carregava um saco pesado em uma das mãos. O aviso gelado de Fletcher Knox ainda ecoava em sua mente. Seu cavalo bufou baixinho ao se aproximarem do portão. O mesmo portão onde um corpo pendurara no dia anterior. Gideon olhou para cima. A corda tinha sido cortada, mas o sangue seco ainda manchava a madeira. Um arrepio percorreu a sua espinha. Lá dentro, o brilho do fogo do fogão lançava sombras douradas pelas paredes de madeira. Naeli, a gigante Apache, estava acordada. Sentava-se encostada na parede, seus olhos negros fixos em Gideon. À luz fraca, sua forma surgia completa. Ombros largos de guerreira, braços longos, músculos poderosos marcados por hematomas. Uma mistura feroz de beleza crua e violência brutal. Você me salvou, disse ela, a voz rouca, o inglês quebrado, mas claro. Gideon colocou o saco no chão e lhe serviu um copo de água. Eu só não suportei ver um ser humano sendo tratado como um animal. Naeli bebeu devagar, cada gole medido. Então falou novamente, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. Sou neta de White Hawk, chefe dos Apache. Eles me capturaram para forçar nossa tribo a entregar nossas terras. Esta cabana é um aviso. Gideon franziu o senho. Um aviso? Ela assentiu, a mão grande apertando a borda do cobertor. Eles me penduraram no portão para provar um ponto. Essa cabana era de um homem branco chamado Samuel Hartwell. Ele encontrou documentos de terra forjados, provas de que comerciantes e juízes venderam terras roubadas. Ele escondeu as provas aqui, e eles o mataram. O peso das palavras dela caiu sobre o peito de Gideon como cinzas quentes. E esses papéis, ainda podem estar aqui? Naeli olhou ao redor. Seu olhar se deteve no centro do piso de madeira. Eu não sei. Mas eles acreditam que sim. E eu? Eu era só uma refém para manter a tribo calada. Do lado de fora, o vento uivou entre as tábuas podres, trazendo sons distantes de marteladas. Alguém estava montando acampamento por perto. Gideon espiou pela fenda estreita da janela e viu sombras de cavalos movendo-se na escuridão. Fletcher não estava blefando. Ele havia mandado homens vigiar. Gideon se virou. Seus olhos encontraram os dela. Nos olhos negros profundos, o fogo havia voltado. Não o brilho fraco de uma alma moribunda, mas a chama ardente de sangue guerreiro Apache. Você me salvou, repetiu Naeli, a voz agora mais firme. Então agora você deve lutar comigo. Senão, nós dois acabaremos pendurados naquele portão. Gideon cerrou o maxilar, a mão repousando instintivamente sobre a coronha da Winchester. Ele era apenas um rancheiro cansado procurando um canto tranquilo para viver com seu gado magro. Mas agora aquela cabana de 12 centavos havia se tornado a porta de entrada para uma tempestade de sangue e fogo. A noite caiu rápida, como uma cortina de veludo puxada sobre a pradaria. Gideon sentou-se junto à janela, a Winchester sobre os joelhos, olhos fixos na escuridão além do portão. O fogo no fogão tinha se apagado quase por completo, deixando apenas brasas fracas que projetavam a sombra de Naeli pela parede rachada. Ela estava completamente ereta agora, os olhos brilhando no escuro e uma chama que se recusava a morrer. Então, ao longe, veio o som de cascos. Pesados, lentos, rítmicos, como um tambor fúnebre. Gideon apertou os olhos. Silhuetas surgiam alinhadas no topo da colina. Tochas ardendo brilhante, o vento trazendo gargalhadas roucas de homens. Então uma voz ecoou, fria como uma lâmina. Gideon riu. Saia e fale como um homem. Essa cabana não é sua. Fletcher Knox saiu das sombras, o chapéu de borda prateada brilhando na luz das tochas. Atrás dele, quase uma dúzia de cavaleiros, armas no coldre, olhos de predadores à caça. Gideon abriu a porta e pisou na varanda. Não escondeu seu rifle e segurou-o firme,
o olhar gelado. Meio tarde para a visita de chá, não acha? Fletcher deu uma risada seca, ecoando pela clareira. Te ofereci $500 por essa cabana. Aquela oferta acabou. O que precisamos está dentro daquela casa. Entregue-a. E você ainda sai daqui respirando. Naeli apareceu atrás de Gideon, erguendo-se como um fantasma à luz do fogo, mesmo envolta em um cobertor velho. Ela ficou ali, em alta, imponente, inabalável. Os homens a cavalo recuaram. A imagem da garota que antes fora enforcada no portão, agora de pé, orgulhosa na varanda, como uma maldição surgida da cova. Vocês tentaram me matar. A voz dela veio rouca, mas poderosa. Porque eu sei a verdade. Mas meu sangue não vai comprar a paz de vocês. Fletcher estreitou os olhos. Sua mão foi até metade do caminho do coldre, depois desceu devagar. Garota dura. Mas veja, Gideon, você está segurando um lobo ferido. Ela vai te arrastar para um banho de sangue. Deixe-a ir, saia do caminho e mantenha sua vida. Gideon virou-se para olhar Naeli. Naquele instante, viu algo nos olhos dela. Não era medo. Era fé. Um rancheiro solitário. Uma gigante apache. Dois desgarrados enfrentando uma matilha de lobos. Ele cuspiu no chão. Paguei por esta cabana. Ela é minha. E qualquer um que tocar nesta mulher vai pagar com sangue. O silêncio se esticou, tenso como um arco prestes a disparar. Então, em um som frio de metal, Fletcher ergueu a mão, sinalizando para seus homens. Rifles deslizaram dos coldres, refletindo a luz das tochas. Gideon puxou Naeli para dentro. Sua voz caiu num sussurro firme. Pegue aquele revólver. Esta noite, nós lutamos. Do lado de fora, os cascos ficaram mais fortes. O campo ao redor da cabana acendeu em chamas. A tempestade havia chegado. As pancadas pesadas na porta soavam como pregos sendo martelados num caixão. A primeira chuva de balas veio rasgando o ar, abrindo buracos nas paredes de madeira. Lascas voaram como faíscas. Gideon derrubou Naeli no chão, protegendo-a, e sua Winchester rugiu de volta, derrubando um dos atacantes da cerca. A fumaça de pólvora encheu a cabana como neblina. A cada disparo de Gideon, vinham xingamentos e grunhidos dos homens lá fora. Eles não estavam economizando munição. Pretendiam afogar a cabana em sangue. Naeli, ainda fraca, segurava o Colt que ele lhe dera. As mãos grandes tremiam, mas firmes o bastante. O dedo puxou o gatilho. Bang! Outro homem caiu no portão, e exatamente no lugar onde ela mesma havia sido pendurada. O portão agora era uma fronteira marcada por sangue. São muitos, rosnou Gideon, suor e poeira de pólvora escorrendo pela testa. Ele virou uma mesa de madeira, transformando em barricada, e recarregou a Winchester. Lá fora, a voz de Fletcher rugiu. Queimem! Queimem a cabana e queimem eles junto! Uma tocha voou e pousou no telhado seco de palha. As chamas subiram como uma explosão dourada. Naeli cerrava os dentes, seus olhos refletindo fogo. Ela apoiou as mãos no chão, levantou-se, gigantesca, lançando uma sombra que engolia Gideon. Eles não terão esta cabana, disse ela, a voz fraca, mas resoluta. E não terão a mim. Então, ao longe, ecoou um chifre de guerra em grave, profundo, como trovão rolando pelas colinas. Sob a luz da lua, surgiram silhuetas. Centenas de cavaleiros Apache na tribo de White Hawk. Formaram um muro de cavalos e aço, lanças brilhando, gritos de guerra rasgando a noite. Os homens de Fletcher entraram em pânico. Alguns olharam para trás, o terror estampado nos rostos, enquanto a tribo avançava como uma tempestade de areia viva. Fletcher praguejou e sacou o revólver. Esporeou o cavalo, avançando em direção à cabana, desesperado para acabar logo antes que tudo desmoronasse. Mas Gideon já estava esperando. Ele saiu para a varanda.
Sua Winchester disparou, e o projétil passou zumbindo pelo chapéu prateado de Fletcher, quase o derrubando da cela. Naeli ficou ao lado dele, uma muralha de músculos e fúria, e gritou em Apache. Seu chamado foi respondido por um trovão coletivo enquanto os guerreiros fechavam o cerco. Uma flecha incendiada cortou o céu e atingiu uma tocha na mão de um dos mercenários. Ela explodiu em chamas. O fogo engoliu a cerca. Os cavalos Apache avançaram, completando o círculo. Fletcher puxou as rédeas para fugir, mas era tarde demais. Os cavaleiros nativos o cercaram como lâminas de aço, esmagando todo o bando contratado. Gideon ficou na varanda em chamas, suor e cinzas cobrindo o rosto. Ao lado dele, Naeli erguia-se como a sombra de uma montanha, olhos queimando. Eles sobreviveram à noite. Mas Gideon sabia, e aquilo era só o começo. O segredo da cabana ainda estava enterrado. E quem estivesse por trás de Fletcher seria muito mais perigoso. O amanhecer pintou a pradaria de vermelho. Fumaça ainda subia do telhado, mas o fogo fora contido pelos baldes trazidos pelos Apache. Corpos de homens e cavalos jaziam espalhados pelo cercado. O ar pesava com cheiro de pólvora e madeira queimada. Gideon sentou-se nos degraus da varanda, respirando com dificuldade, as mãos calejadas ainda tremendo depois da noite encharcada de sangue. À sua frente, ajoelhou-se o chefe White Hawk. Longos cabelos prateados ao vento, olhos velhos, mais brilhantes como brasas vivas. Abraçando Naeli. A gigante inclinou a cabeça, os braços fortes agarrando o avô, lágrimas misturando-se com fuligem e suor enquanto escorriam por seu rosto queimado de sol. Minha neta vive, e mais o inimigo vai voltar, e disse White Hawk, a voz como trovão contido. Ele olhou o Gideon nos olhos. Esta cabana esconde algo que eles querem enterrar para sempre. Gideon voltou o olhar para a casa chamuscada. Lembrou-se do que Naeli dissera. Que Samuel Hartwell havia escondido os documentos verdadeiros. Ele entrou, ajoelhou-se no piso manchado de fumaça. No centro do cômodo, notou algo estranho. Um quadrado de tábua selado com resina negra, dura como pedra. Aqui, e murmurou Gideon. White Hawk assentiu e sinalizou. 2 guerreiros avançaram com machados. Golpes pesados ecoaram, rachando a resina e partindo a madeira. Por fim, as tábuas cederam, revelando um buraco escuro. Gideon enfiou o braço e puxou um baú de ferro empoeirado. E uma bolsa de couro pesada. Quando abriu a tampa, todos os olhares se voltaram. Lá dentro, rolos, títulos de terra, selos do governo. E cada documento trazia a assinatura que todos temiam ver. Juiz William Crane. E ao lado, um carimbo vermelho, largo e cruel. Governador Marcus Webb. Naeli cerrou o maxilar. Eles usaram documentos forjados. Venderam as terras da nossa tribo para 10? 20 compradores diferentes. Hartwell descobriu. Tentou expô-los e eles o mataram. Gideon folheou mais papéis, registros de pagamento, nomes de quem havia recebido suborno, juízes, xerifes, até proprietários de grandes fazendas. As quantias eram enormes, dezenas de milhares de dólares. O ar ficou pesado. Cada palavra naquelas páginas era uma lâmina apontada para a garganta dos poderosos de 3 condados. Agora você entende, disse White Hawk, silenciosamente. Fletcher era apenas um cão de caça. Os mentores são Crane e Webb. Eles não vão parar. Vão mandar soldados. Vão queimar este lugar. Matar qualquer um que saiba da verdade. Gideon cerrou os punhos. A cabana de 12 centavos se revelaram um cemitério de segredos, e uma faísca capaz de incendiar um império apodrecido inteiro. Ele olhou para Naeli, ainda tremendo, mas erguida em orgulho. Depois para White Hawk, seus olhos antigos pesados com a dor de um povo roubado. Eles queriam silenciar você, disse Gideon, voz dura como pedra. Mas agora eu também conheço a verdade. E juro, esta cabana nunca mais será um túmulo. Naquela tarde,
o vento da pradaria soprou feroz e selvagem. Nuvens escuras reuniam-se no céu, anunciando tempestade. Gideon apertou as tiras da sela, a Winchester pendurada no ombro, enquanto Naeli e os guerreiros Apache montavam uma defesa ao redor da cabana. Todos sabiam que as forças de Crane e Webb podiam chegar a qualquer momento. Logo, o som de cascos ecoou ao longe, em alto, implacável, como tambores de guerra. Centenas de cavaleiros surgiram no horizonte, capas ondulando, rifles brilhando. À frente deles, o juiz William Crane, rosto duro como pedra, ladeado pelos soldados do governador Webb. Eles pararam no portão da cabana, em o mesmo lugar onde o corpo de Naeli já havia pendido. Crane gritou, sua voz trovejante. Entreguem o baú de ferro e a garota Apache, e pouparemos sua vida. Gideon Ali, você é só um vaqueiro pobre. Não deixe 12 centavos virarem sua sepultura. Gideon saiu à varanda, olhar firme. Ergueu o maço de documentos retirados do baú. Esses papéis são suficientes para enforcar você e seu governador. Acha que vou me ajoelhar? Murmúrios inquietos percorreram os cavaleiros. Alguns moveram-se desconfortáveis ao ouvir o nome de Webb. Eles também sabiam que a traição logo poderia recair sobre eles. Crane rosnou e deu o comando para atacar. O tiroteio explodiu. Balas cortaram o ar, enquanto os Apache responderam com uma tempestade de flechas e gritos de guerra que sacudiram a terra. A batalha irrompeu no portão da cabana. Gideon derrubou o primeiro atacante, depois o segundo. Naeli se ergueu à entrada, seus braços poderosos empunhando o Colt com força trovejante, e cada disparo um trovão rasgando o céu. O fogo da guerra rugiu. Os homens de Webb vacilaram diante da coordenação feroz de Gideon e da tribo. A confusão se espalhou e muitos fugiram, deixando Crane sozinho. Ainda desafiador, ele avançou contra a cabana, arma apontada para Gideon. Mas Naeli já estava lá, bloqueando o portão. Sua mão gigantesca subiu e derrubou o revólver das mãos de Crane. Ele caiu na terra, olhos arregalados ao ver os papéis nas mãos de Gideon. A justiça chega, rosnou Gideon, a Winchester apontada para o peito do juiz. Não importa quantas cabanas você queime. Crane foi amarrado e entregue aos guerreiros. As evidências do baú de ferro foram levadas por Whitehawk e Gideon diretamente ao Marechal Territorial. Uma semana depois, o governador Webb e seus cúmplices foram conduzidos algemados diante do público. A notícia se espalhou como fogo selvagem. Os 3 condados tremeram. A cabana de 12 centavos não era mais um lugar de enforcamentos e mais um símbolo de justiça. Naeli, a neta do chefe, foi saudada como aquela que voltou dos mortos. E Gideon, o velho rancheiro esquecido, virou herói, e não só pelo seu tiro certeiro, mas por ter escolhido ficar do lado da verdade. Anos depois, quando o vento sussurrava pela pradaria, ainda se via uma luz tênue dentro da cabana. Gideon sentado na varanda, ao seu lado, ambos observando o velho portão. Onde antes pendia um laço, agora havia uma placa de madeira com uma única palavra: liberdade. Agora escute. Naquela terra selvagem, um homem pobre gastou só 12 centavos para comprar uma cabana caída aos pedaços. Mas o que ele recebeu não foi madeira nem terra, e foi o peso de toda uma geração. Uma garota enforcada no portão, papéis manchados de sangue, e uma verdade que a cidade inteira temia. Às vezes a vida é como essa cabana de 12 centavos. Você acha que está comprando um lugar barato para descansar e mais está entrando direto na tempestade. Você pensa que está escolhendo algo pequeno. Mas o destino exige que você defenda algo muito maior. Gideon era só um rancheiro cansado. Passava despercebido por muitos. Mas quando ele cortou a corda do pescoço daquela garota Apache, ele não salvou apenas uma vida. Ele salvou o que restava da própria humanidade. Às vezes, um único gesto de coragem é suficiente para acender o caminho da justiça. E talvez essa seja a maior verdade desta história. A justiça sempre começa com a escolha de um homem comum. Você não precisa ser governador.
Não precisa ser general. Só precisa ter coragem de dizer não ao que está errado. E ficar ao lado daqueles que sempre são deixados sozinhos. Até mesmo um rancheiro falido pode mudar o destino de uma terra inteira. No Oeste, onde pó e pólvora decidem a vida, o que permanece não é ouro. Não são escrituras. O que permanece é a voz do que é certo. E quando essa voz se levanta, até os lobos recuam. Mais uma vez, é uma honra dividir essa história com você. Diga-me, o que essa história significou para você? Deixe seu comentário. Aperte um se ela te emocionou. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias intensas do Velho Oeste.